Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Corrupção em Turilândia. Promotores que atuam nas investigações pedem exoneração coletiva. Eleições 2026. Maranhão conta com mais de 5 milhões de eleitores aptos para votação. Enem. Resultado sai nesta semana. Tecnologia. Primeiro satélite do Maranhão, desenvolvido pela UFMA, será lançado nesta segunda-feira. Hoje tem dicas de economia com Wagner Matos e concursos e oportunidades. No esporte, Imperatriz e Sampaio empatam na estreia do Campeonato Maranhense. Maremoto termina em empate e AP e Luminense vencem. Flamengo e Brasília Vôlei jogam pelo Brasileiro de Vôlei Feminino. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre o projeto Cientistas de Alcântara, rumo ao futuro espacial e sustentável. A gente vai conversar com o representante do DART Lab, o Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Federal do Maranhão, Emerson Muniz. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Janaíne Serra. Bom dia, bom dia. É isso aí, hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. Hoje é simplesmente o dia do empresário contábil. Parabéns. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 7 horas 13 minutos. Agora vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Vamos às manchetes do dia. A gente traz aqui o jornal O Imparcial. Confira com a gente. www.universidadefm.ufma.br é o nosso site. Lá você pode baixar o nosso aplicativo oficial da Rádio Universidade, onde você pode acompanhar, entre outras coisas, as imagens aqui do estúdio também, ou diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Por aqui em O Imparcial, confira com a gente. Ministério Público pede soltura de investigados e Tribunal de Justiça do Maranhão passa a decidir rumos do escândalo político em Turilândia. Pois é, essa é a manchete do jornal O Imparcial, que também destaca Superliga Feminina. Olha, esse assunto de Turilândia já, né, como você conferiu na escalada, Borges vai trazer os detalhes, tá? Agora no esporte, Superliga Feminina, Maranhão voltará a receber jogo histórico de vôlei. Daqui a pouquinho mais detalhes também sobre isso, tá? Satélite maranhense pode ser lançado hoje. Borges também vai falar sobre isso. Desaparecimento, mais de 600 pessoas envolvidas em buscas por crianças em Bacabal, né? Assunto que está repercutindo
os destaques, né? O destaque, a gente pode dizer, de mapa, né? Do mapa do Waze.com. Você acompanha com a gente aqui no YouTube também, né? Mostrando, claro, demonstrando que as principais vias da capital maranhense estão bem tranquilas no início desta manhã. A não dizer, né, pela saída de São Luís aqui na BR-135, a partir do aeroporto, um pouquinho depois, né, da entrada do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, o trânsito segue bastante demandado na saída de São Luís, aqui na BR-135, saída de São Luís. BR-135, na outra ponta, aqui pela Avenida dos Portugueses, né? O trânsito um pouquinho demandado, entrada e saída da área Itaquibacanga, como sempre, mas a barragem está tranquila. Avenida dos Franceses, demandada, mas fluindo neste momento, assim como a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Borges já chegou, Janaíne ainda não, Borges ainda não chegou. Estamos esperando o Borges para trazer mais informações sobre o trânsito aqui em São Luís. O que a gente observa é justamente isso, muita tranquilidade, deve ser isso que ele vai trazer. É isso, Borges? Confirma, né? Trânsito tranquilo na manhã desta segunda-feira, né? Muito bom dia, Adalberto. Bom dia, Janaíne Serra. Bom dia a todos. Informações referentes aos principais corredores da capital, fluxo nessas principais avenidas. Neste momento, Adalberto, o fluxo ele segue dentro da normalidade para o horário, normalidade que aponta para um trânsito mais intenso, mais considerável para quem está se deslocando aí no sentido centro, e dessa forma acontecendo agora da capital, já no sentido contrário, no sentido bairro, comparados aí os dois sentidos, ele é relativamente mais leve nos principais corredores. Por hora, então, são essas as informações. Panorama do trânsito nesta segunda-feira, trânsito fluxo maior, mais intenso para quem se desloca sentido centro, sentido contrário, o trânsito é relativamente mais leve, isso de uma forma geral, nos principais corredores da capital. Alberto. Segunda-feira tranquila no trânsito. Borges, muito obrigado pelas informações. 7h18. Janaíne Serra. Notícia da cidade. Borges, começando, falando sobre corrupção em Turilândia, né? Desdobramento dessa novela de muita corrupção. E o último lance, o último capítulo, fala justamente sobre os promotores que atuam nessa investigação, né? O pessoal do GAECO pediu exoneração coletiva. Por que, Borges? Adalberto, o pedido foi feito nesse domingo, portanto, dia de ontem, referente ao caso de Turilândia, caso que investiga esquema de desvio sistemático de recursos públicos municipais, esse esquema aí desde 2020, então estão atuando 10 promotores de justiça, eles fazem parte do GAECO, o GAECO que é o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, grupo do Ministério Público do Maranhão. Esse pedido, Adalberto, ele veio após o Ministério Público ter dado parecer favorável à soltura de todos os investigados, investigação ligada aí ao esquema de corrupção em Turilândia, esquema envolvendo a Prefeitura e a Câmara de Vereadores daquela cidade. Nesse esquema, o prefeito de Turilândia, o Paulo Curió, ele que é do União Brasil, é investigado como um dos líderes do esquema. Ele teve, então, a revogação da prisão preventiva pedida pelo Ministério Público. Ele e os demais envolvidos no esquema, investigados na Operação Tântalo 2. Então, o posicionamento do Ministério Público afirma que a prisão preventiva do prefeito e dos demais investigados foi legal, estava devidamente fundamentada, isso diante do risco de continuidade dos crimes e de interferência nas investigações, mas que agora, com o avanço da Operação Tântalo 2, o volume de provas já reunidas e também a manutenção então, da prisão, ela já não se faria mais devida. Essa, então, a avaliação do Ministério Público. No entanto, o Ministério Público põe em risco, estaria pondo em risco aí, os riscos podem ser controlados por meio de medidas cautelares, segundo aí o entendimento do Ministério Público ao tomar esse posicionamento pela soltura dos envolvidos. O pedido, então, de exoneração, essa exoneração coletiva, ele foi encaminhado ao Procurador-Geral da Justiça, o Danilo José de Castro Ferreira. Os promotores alegaram que
a posição da Procuradoria-Geral de Justiça, estaria contrariando as premissas que orientam o trabalho do investigativo. Isso, a partir desse posicionamento, também foi alegada que tal postura enfraquece a atuação institucional do Ministério Público no enfrentamento ao crime organizado. Agora, os promotores eles destacaram também, Adalberto, que a medida pode comprometer a credibilidade de investigações complexas. Então, a partir da exoneração coletiva, os integrantes do GAECO, eles informaram que vão confeccionar um relatório. Esse relatório vai ser um relatório detalhado das atividades já desenvolvidas, também das investigações em andamento. O intuito aí seria assegurar uma transição adequada, também a continuidade dos trabalhos. Adalberto. É complicado, né? Não tem dúvida, né? Não há dúvida em relação à força de uma ação dessa, e é muito difícil não ficar do lado do pessoal que está fazendo essa investigação e que está pedindo justamente em uma ação de protesto, né? Que é claro isso, a saída, a exoneração, né, e o abandono de todas essas investigações que foram feitas, aí, que não são de agora, vem de um acompanhamento, um trabalho, né, claro, que vem sendo executado justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça, corrupção, né, e muito dinheiro envolvido em prefeituras daqui do Maranhão, né, e fica muito difícil, é muito difícil não apoiar essas pessoas, né, por conta justamente do impacto que isso tem para, enfim, para a corrupção, né, o combate à corrupção. A medida que está sendo implementada e, enfim, com certeza tem os seus fundamentos, né, baseados, claro, no direito, nas coisas relacionadas à lei e outras coisas mais, né, mas, enfim, é muito difícil, né? É muito difícil, porque a sensação realmente é que nem vale a pena, né? Nem vale a pena fazer esse trabalho todinho, se afinal vamos ali ter essas pessoas que estão comprometidas, e as provas são robustas, vastas e incontestáveis, né? E ainda assim a coisa acontece dessa forma. Não sou especialista do direito, deve ter o seu campo aí de legitimidade, né? Enfim, ou se não tiver, é muito pior, né? Mas é sempre uma sensação ruim que fica quando esse tipo de coisa acontece. É aquela coisa que, inclusive, as vozes da extrema-direita falam bastante, né, de enxugar gelo, trabalho de enxugar gelo, né? E a gente acaba concordando com esse tipo de coisa nesses momentos, né? Mas, enfim, é isso aí, né? É isso aí. 7h23 agora. Vamos acompanhar, claro, e como esse caso teve repercussão nacional, essa exoneração em massa, 10 pessoas aí, né, pedindo exoneração, com certeza vai repercutir e, claro, vai levar o nome do Maranhão, mais uma vez, à baila, se apresentando aí como um dos polos mais, digamos, mais fortes de corrupção, porque a maioria dessas investigações que estão acontecendo e de escândalos que estão acontecendo, inclusive nos níveis federais, no nível federal, envolvem o Maranhão e as prefeituras do interior do estado, por exemplo, como essas emendas sem informação, né, sem muitos detalhes, né, sendo utilizadas aí no nosso estado, enfim. O Maranhão configurando negativamente, né, nesse noticiário também da corrupção, como se não bastassem os outros, né? 7h24. Agora vamos trazer, com certeza, os desdobramentos nacionais sobre esse assunto para vocês. Mudando de assunto, Borges, eleições 2026, Maranhão conta com mais de 5 milhões de eleitores aptos para a votação, né? Alberto, é o que demonstraram os dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Maranhão vai ter mais de 5 milhões de cidadãos aptos a exercer o voto nas eleições gerais de 2026, eleições gerais deste ano, números que fazem do Maranhão a quarta maior força eleitoral da região Nordeste. Estão à frente do Maranhão apenas os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. A gente lembra aqui que, para quem ainda não está em dia com a Justiça Eleitoral,
há um cronograma. Esse cronograma ele é rigoroso e o prazo para emissão do primeiro título, transferência de domicílio ou regularização, qualquer pendência chega aí ao fim no dia 6 de maio. E após então esse período, o cadastro eleitoral ele vai ser fechado conforme a legislação. O intuito aí é a organização técnica da votação. Portanto, então, é importante lembrar que o voto ele é obrigatório para brasileiros maiores de 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos e ainda idosos acima de 70 anos e analfabetos. Portanto, então, Adalberto, Maranhão superando os 5 milhões de eleitores para essas eleições de 2026, tornando a quarta maior força eleitoral na região Nordeste. Adalberto. Pois é, 5 milhões, né? Lembrando que a população do Maranhão é de por volta de quase 8 milhões, né? Portanto, de 5 milhões, a grande maioria indo votar apto, né, para o voto, né? 7h26 agora, Borges. Mudando de assunto, falando de Enem, o resultado sai nesta semana, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto. Enem, resultado, a expectativa de divulgação do resultado no dia de hoje, nesta semana, portanto, a divulgação será no dia 16 de janeiro, sexta-feira agora, próxima sexta-feira, divulgação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Informação sobre essa data foi confirmada pelo ministro da Educação, o ministro Camilo Santana. O acesso às notas individuais, elas vão poder ser conferidas a partir da página do participante, o enem.inep.gov.br/participante. A partir então desse endereço, os candidatos podem verificar a nota da redação, também a pontuação em cada área de conhecimento, as áreas que foram aí cobradas durante a realização do Enem. Já em relação ao boletim individual dos treineiros, ele só vai ser publicado posteriormente. E as notas do Enem, a gente lembra, elas podem ser usadas para ingressar no ensino superior, isso por meio de uma vaga pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Em relação às inscrições elas podem ser feitas entre os dias 19 e 23 de janeiro. Também uma bolsa de estudo pelo programa Universidade para Todos, ProUni, nesse caso com inscrições 26 a 29 de janeiro, ou acessar ainda o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Adalberto. Maravilha, de olho, portanto, o Enem, resultado sai nesta semana, vamos ficar atentos, tá? Borges, falando de tecnologia, o primeiro satélite do Maranhão, desenvolvido pela UFMA, será lançado nesta segunda-feira, né? Grande possibilidade, não é isso, Borges? Exatamente, a expectativa para que no dia de hoje, com esse lançamento, então, Adalberto, no dia de hoje, nesta segunda-feira, a UFMA podendo alcançar o marco histórico, o lançamento do Aldebaran 1. Esse é o primeiro satélite desenvolvido no Maranhão, também de toda a região norte e nordeste. O nanosatélite ele vai ser colocado em órbita a partir de uma base indiana, vai a bordo do foguete PSLV C-62, ação consolidando aí a UFMA como protagonista no cenário aeroespacial brasileiro. O nanosatélite ele foi desenvolvido por professores, também por estudantes do curso de Engenharia Espacial da Universidade Federal do Maranhão. O Aldebaran 1, Adalberto, é resultado de anos de pesquisa científica, também inovação tecnológica, e foram conduzidas essas investigações, esses estudos, no Laboratório de Eletrônica e Sistemas Embarcados Espaciais da UFMA, e o projeto ele contou com o apoio do institucional e também financeiro da Agência Espacial Brasileira e ainda da Fundação Sousandra, Fundação de Apoio à Universidade Federal do Maranhão. Ele integra o Programa Nacional de Atividades Espaciais, PENAI 2022-2031, programa coordenado pela Agência Espacial Brasileira. No site da UFMA há um link, esse link ele dá a possibilidade de acompanhar a expectativa, seguir aí, já está inclusive aberto esse link para acompanhar o possível lançamento no dia de hoje desse foguete do Aldebaran 1. Missão principal dele é atuar como prova de conceito para a localização e salvamento de pequenas embarcações, isso em situações de emergência no mar, com um foco especial à costa do Maranhão. Outras informações sobre a instituição, sobre a UFMA, podem ser acessadas por meio do site da instituição, Adalberto, portalpadrão.ufma.br.
Essas, então, as informações, Adalberto, neste dia em que o cinema brasileiro, a UNF Festa, com o filme O Agente Secreto, levando 2 prêmios, 2 premiações no Globo de Ouro 2026. Melhor ator Wagner Moura e ainda o filme de língua não inglesa. Volto contigo, Adalberto. Olha, Borges, eu estava acordado, viu? Fui dormir tarde ontem, justamente na expectativa dessa emoção, e essa emoção rolou, né? Foram 3 indicações, venceu 2, filme brasileiro e Wagner Moura como o melhor ator de drama. Olha o que está repercutindo, né? Desde então, por volta de 1h da manhã, esse resultado saiu e de lá para cá, muita informação, claro, com muito orgulho, né? Acima de tudo, do cinema brasileiro e muita repercussão. Olha, o dia de hoje vai ser só isso. Podem ficar descansados que vai se falar muito sobre Wagner Moura, sobre esse filme, O Agente Secreto, que ganhou aí lindamente para o Brasil, Globo de Ouro, e dá expectativas positivas para o Oscar. Vamos ficar, claro, na torcida e degustar, né, dessa alegria e desse entusiasmo, né, com o nosso cinema. Maravilha demais. 7h31. Agora, Borges, muito obrigado pelas informações e mandando um alô aqui para quem está no YouTube com a gente, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, todos em família no Turu, acompanhando o Jornal Rádio Universidade, assim como Mari Silva Mourão, tá? Muito obrigado, uma ótima semana abençoada para todos nós, Mari, e para você que leva a gente no seu carro, no Uber, enfim, indo ou voltando para o trabalho, indo ou voltando para casa. Muito obrigado pela presença sempre aqui com a gente. 7h32, Janaíne Serra, vamos para o segundo bloco, onde a gente vai ter economia, né, análise de economia para esta semana com Wagner Matos, concursos e oportunidades, dicas excelentes para você. No esporte, Imperatriz e Sampaio empatam na estreia do Campeonato Maranhense, Maremoto termina em empate e AP e Luminense vencem. Flamengo e Brasília Vôlei vão jogar no Brasileiro de Vôlei, pelo Brasileiro de Vôlei Feminino, vai ser aqui, viu? E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o projeto Cientistas de Alcântara, rumo ao futuro espacial e sustentável. Essa conversa que a gente tem com o representante do DART Lab, que é o Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Federal do Maranhão. Emerson Muniz, tem também as manchetes nacionais, previsão do tempo e muito mais. Não sai daí, a gente volta já já. 7h33 agora. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos: Direito, Estética e Cosmética, Administração, Recursos Humanos e Gestão Hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. E é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia,
e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. De volta com o Jornal Rádio Universidade, 7h36 agora. Eu, Janaíne Serra, e você com as notícias desta segunda-feira aqui no Jornal Rádio Universidade. Vamos aqui dar um panorama dos principais portais da capital maranhense. Você acompanha com a gente no nosso site, nosso aplicativo oficial e também nosso perfil no YouTube, nosso canal no YouTube, melhor dizendo. Aqui em O Imparcial, site de O Imparcial, Campeonato Estadual, lesões, reclamações, empate e emoção até o fim no maremoto. Saiu no empate, né? Com a arbitragem polêmica, Maranhão e Motoclube ficam igualados no placar por 1-1. É isso aí, sempre muita emoção. Aqui em G1 Maranhão, dando só o F5 aqui para atualizar, 7h37. Aqui, buscas por irmãos desaparecidos chega ao 9º dia. Não vamos parar até encontrar as duas crianças, afirma comandante da Polícia Militar. Segundo o coronel, as buscas pelos irmãos Agatha Isabelle e Alan Michael em Bacabal contam até com apoio de militares que estavam de férias, de folga, entre outras condições, tá? Olha, muita gente envolvida, tá? Nessas buscas. Solidariedade, né? É isso. 7h37 para finalizar o Jornal Pequeno. Acidente em trilha de moto mata participante durante evento em Itinga do Maranhão. Trilheiro perdeu o controle da motocicleta durante a 9ª trilha do Cajuapara. É isso, Cajuapara. 7h38. Agora vamos para a previsão do tempo. Jornal Rádio Universidade. Previsão do tempo Itábua de Maré. É isso, a previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, não é isso, Janaína? É isso aí. Não tem chuva hoje não, tá? O céu amanheceu com sol e algumas nuvens, mas não vai chover. A umidade está a 87%, temperatura de 25 graus. A média é mínima 25 e a máxima 32 graus. Isso com informações do site Clima Tempo. Vamos agora à tábua de maré nesta segunda-feira, dia 12. Portanto, a primeira pré-amar aconteceu a 1h32 da madrugada com 4,8 metros. A segunda será a 1h51 da tarde, também com 4,8 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais, 7h40, né? Exatamente agora, com 1,7 metro. A segunda será às 8h27 da noite, com 1,6 metro. Notícias do Brasil. 7h39, agora vamos às manchetes dos principais impressos do país. Nesta segunda-feira, com o Globo, olha só aqui a comemoração, né? Em O Globo, viva a cultura brasileira! O Agente Secreto ganha o Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa. Wagner Moura é escolhido melhor ator de drama e fala português no palco. Olha só, muito representativo, né? Mas a manchete mesmo, né? Esse é o destaque. Mas a manchete é 8,5 milhões trocaram de operadora em 2025. Isso, operadora de telefonia, tá?
Agora, manchete de O Estado de São Paulo. Também como destaque o Agente Secreto, né, em foto, leva o Globo de Ouro. Um filme brasileiro ganha troféu 27 anos após Central do Brasil. Que maravilha. A manchete é: contas que não fecham. Ministro relator do caso Master no TCU indicou emendas que sumiram. Parte da verba deveria asfaltar vias onde só há buracos. Outra parcela levantaria 300 moradias. Uma foi erguida. Eita, meu Deus do céu, que coisa. Em Folha de São Paulo, melhor dizendo, parentes de Toffoli foram sócios de fundo ligado à rede do caso Master. Ministro, que é responsável pela apuração no STF, 2 de seus irmãos e um primo não comentam conexão. Vai falar o quê? Vão admitir, né? Nem negar, não estão negando, né? Olha, é simplesmente inacreditável, né? Esse tipo de coisa que acontece aqui no Brasil. 7h41 agora. Cotação do dólar e do euro. 7h41 agora, só lembrando aqui, Janaíne Serra, estou mandando agora aqui o comentário de Wagner Matos, tá? E a gente traz agora, claro, né, a cotação do dólar nesta segunda-feira, abrindo a semana, 7h42. Cotação do dólar que teve queda, né, que está em queda de 0,44%, cotado aí a R$ 5,36. O euro também teve queda de 0,58% na cotação, está a R$ 6,24. Para falar dos desdobramentos da política da economia, nesta semana, a gente traz Wagner Matos, né, Wagner? Bom dia. Oi, Adalberto, muito bom dia para você, Janaíne e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o Ibovespa teve alta de 0,3%, ficou nos 163.370 pontos. Na semana, o índice da B3 acumulou ganho de 1,8%, e no mês de janeiro o avanço é de 1,4%. O que animou esse movimento positivo foi o acordo entre a União Europeia e Mercosul. Os líderes e políticos dos dois continentes comemoraram o avanço. A negociação iniciou-se em 1999. O tratado cria as bases para a maior área de livre comércio do mundo, envolvendo cerca de 700 milhões de pessoas. A assinatura do acordo está programada para o dia 17 de janeiro e depende do aval do Parlamento Europeu e de regulamentações complementares. Prevê a eliminação gradual de tarifas sobre cerca de 91% do comércio entre os blocos e pode ampliar o acesso de produtos brasileiros, especialmente do agronegócio. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, diz que o acordo pode levar o PIB do Brasil em 0,5% até 2040. O IBGE divulgou o IPCA, que é a inflação oficial do país. Em dezembro, fechou com alta de 0,33%. E no ano de 2025, a variação foi de 4,26%. Foi o menor patamar desde 2018. Porém, a inflação ficou longe do centro da meta, que é de 3%, buscada pelo Banco Central. Na agenda econômica da semana, teremos o Boletim Focus, dados do setor de serviços e do varejo, produção e venda de veículos, índice de preço ao produtor e a prévia do PIB, que é o IBCBR do Banco Central. Uma boa semana a todos e até mais. Concursos e oportunidades. 7h44, 7h44. Agora a hora de concursos e oportunidades. Quem vem é Mayara Cordeiro. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o programa de estágio 2026 da Eneva. São 32 vagas no Maranhão voltadas para estudantes de níveis técnico e superior dos cursos de administração, direito, engenharia, economia e áreas técnicas como eletromecânica, automoção, segurança do trabalho e meio ambiente.
Inscrições até esta segunda-feira, dia 12, pelo site eneva.com.br. Não perca! Continuando com o concurso público da SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de Cururupu, a 156 quilômetros da capital. São 34 vagas, além de formação de cadastro de reserva nos níveis fundamental, médio e superior para os cargos de contador, engenheiro civil, eletricista, encanador, motorista, operador de sistema, entre outros. Inscrições no site fsaduconcursos.org.br até o dia 4 de fevereiro. Taxas de R$ 80 a R$ 110. Inscreva-se! Finalizando com o concurso público do Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, que oferece vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de advogado e agente administrativo. Inscrições até o dia 9 de fevereiro pelo site ibad.org.br, na aba Concursos. Taxa de R$ 70 a R$ 80. Participe! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Vamos na sintonia do esporte, abrindo a semana, claro, né, com os jogos que aconteceram neste fim de semana de abertura do Campeonato Maranhense. A gente começa falando da estreia, né, do Campeonato Maranhense entre Sampaio e Imperatriz, que aconteceu sábado no estádio Frei Epifânio, isso no município de Imperatriz, a 626 quilômetros da capital. O primeiro gol da partida foi de Eric Carral, nos primeiros minutos do primeiro tempo. Já aos 33, Patuta empatou com o gol de cabeça. Placar 1-1. A próxima partida do Imperatriz é contra o Luminense e o Tubarão encara o Canário. Esses dois jogos acontecem na próxima quarta-feira, portanto, dia 14. Vamos acompanhar. Continuando aqui com os resultados também, né, dessas estreias no segundo dia do Campeonato Maranhense. Isso no domingo, dia 11, ontem, portanto. O IAP venceu por 1-0 o ITZ Sport, com o gol do meio atacante Paulo Victor. Já o Luminense ganhou por 2-0 o Tum-Tum, na casa do adversário. Clássico Maremoto empatou em 1-1. Gol do Maranhão Atlético Clube foi aos 3 minutos do primeiro tempo, de Joelson, e o Moto empatou na partida, né, aos 15 minutos, com gol de Jean. Para finalizar, tem o Sesc Flamengo e também o Brasília Vôlei. Rubro-Negro ocupa a primeira colocação com 34 pontos e uma sequência de 12 vitórias. Já a equipe brasiliense ocupa a 10ª colocação com 11 pontos. O jogo acontece no dia 6 de fevereiro, às 7h, no Castelinho. Ingressos no site da Banca do Ingresso e também na sede da Federação Maranhense de Vôlei, na Arena Domingos Leal, isso na Lagoa da Jansen. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. 7h48. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Rádio Opinião de hoje, a gente vai falar sobre o projeto Cientistas de Alcântara, rumo ao futuro espacial e sustentável. A gente vai conversar com o representante do DART Lab, Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Federal do Maranhão, Emerson Muniz. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Rádio Opinião Entrevista, claro, falando sobre ciência, só que hoje especificamente sobre a comunidade de Alcântara. É justamente o projeto Cientistas de Alcântara, isso em relação ao rumo e ao futuro espacial e sustentável. Para isso a gente recebe aqui agora o membro do DART Lab, o Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Federal do Maranhão, Emerson Muniz. Emerson, seja bem-vindo. Prazer. Eu estou muito feliz pelo convite, porque é sempre bom a gente falar um pouco sobre ciência, sobre os projetos que a gente faz pela universidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o quão prazeroso é trabalhar para a comunidade, e então é isso. Fazer ciência está próximo da comunidade, né? Eu queria que você falasse justamente sobre
a gênese desse projeto e o foco, né? O foco é o humano, né? Não é só ciência, é o humano também. Isso aí é interessante você falar isso, porque o laboratório de análise de inteligência artificial, então aí as pessoas tendem a ver, é um laboratório das exatas. Então, exatas vai trabalhar com computador, não vai trabalhar com pessoas. As pessoas perguntam isso de vez em quando, né? Mas a ideia é justamente essa. Computadores, tecnologias são produzidas por pessoas. E quanto mais a gente democratiza essa tecnologia, mais o nosso país e o nosso estado, principalmente, consegue se desenvolver. E é um dos cernes desse projeto, é fazer um desenvolvimento tecnológico a partir das pessoas do nosso estado, para o nosso estado. Né? Maravilha. Falando sobre a comunidade de Alcântara, que de alguma maneira, aliás, de várias maneiras, elas sofrem também, né? É muita tecnologia, muita informação, claro, né? Tem, de uma maneira geral, educação, mas há um impacto ali, né? Essas questões relacionadas a esses impactos, elas também acabam sendo um foco, né? Enfim, o que de diferente, digamos, nessa abordagem ali com essas pessoas, né? Com a ciência, né? Com a divulgação científica, enfim, com conceitos científicos, teve de diferencial? Realmente essa discrepância é uma das coisas que a gente aponta, né? Muitos pontos onde tem plataformas de lançamento pelo mundo, ao redor se desenvolve tecnologia. E existe essa discrepância porque ainda não tinha essa abertura. Mas isso coincidiu, inclusive, com a abertura do CLA para as comunidades, para as visitas e tudo mais. Então, quando a gente vai lá, a gente vai ensinar tecnologia para que eles aprendam e tenham esse engajamento com a tecnologia. Então, a gente foi, por exemplo, teve crianças que eu cheguei lá e elas não sabiam nem usar o shift do teclado. Quando eu saí, eles disseram que vão ser meus alunos, porque eu disse que eu quero ser professor aqui na universidade, e eles disseram que iam ser meus alunos aqui na universidade. Vamos nos encontrar lá na UFBA. Exatamente. E aí isso é uma das coisas que me dá mais felicidade agora, falando pessoalmente, porque eu não vim de uma cidade do interior do estado, mas eu vim da periferia de São Luís. E em certas análises a gente pode fazer alguns comparativos. E aí, quando eu estava me desenvolvendo, muita gente dizia também que não, isso aí é só para as pessoas que já estão mais para frente. Não é da sua realidade. Não é da sua realidade. Pelo contrário, né? Exatamente. E é justamente isso. O cientista de Alcântara, a ideia é isso. É fazer com que eles entendam que isso é da realidade deles, é da cidade deles, e eles, como membros da cidade, podem se apropriar. Antes da gente falar dos gargalos para isso tudo acontecer, eu queria que você falasse da metodologia. Como é isso na prática? Como é essa atuação em termos educacionais e práticos mesmo? Claro. O cientista de Alcântara, ele é sempre feito com responsabilidade com relação à identidade cultural. Então, e isso eu não falo só do cientista de Alcântara, é todo o projeto que o Dash Lab faz. A gente faz primeiro uma escuta qualificada, sempre. A escuta qualificada, o objetivo é o quê? Ouvir o que eles esperam da gente. Porque a gente não quer chegar como uma pessoa que vai colonizar. A gente quer ouvir eles falarem o que eles precisam, quais são as mazelas da comunidade, qual é a cultura da comunidade, e, ao mesmo tempo, desenvolver tecnologia baseada nessa cultura. Assim, a gente também não consegue separar. A gente não vai separar desenvolvimento tecnológico com valorização da cultura, porque muitas vezes isso acontece. Até em outros projetos aqui de São Luís mesmo a gente encontra isso. Um desenvolvimento tecnológico por parte das pessoas, das crianças, e esquecer da cultura completamente. Todos os nossos projetos são baseados nisso. Então a gente faz a escuta qualificada, ouve o que eles estão falando, e só depois é que a gente desenvolve o conteúdo. Também humanizado, de forma que a gente consiga adaptar esse conteúdo para as crianças e para a realidade delas. Um exemplo é justamente o livro que a gente fez. Primeiro de tudo, a gente já demonstra na capa a Praça de Alcântara, com as crianças de Alcântara. E quando a gente vai contar a história, aqui por que eu estou dizendo contar a história? Porque é um livro que ele é didático para didático.
Então, o que que acontece? A criança vai lá e começa a ler. Aí ela está lendo aqui, está aprendendo sobre tecnologias espaciais, satélites, inclusive tecnologias que criaram o satélite que embarcou no Rambit Nano, né, agora. E aí elas vão lá, começam a ler e começam a ver uma história de uma aventura de crianças de Alcântara, elas mesmas se identificando, e a partir dessa aventura elas vão aprendendo. Então elas estão lendo uma historinha paradigmática e tá aprendendo o conteúdo. É uma Elas coisa aprendem forma lúdica, né? elas aprendem sem nem perceber. Quando vê, já aprendeu. E eu acho que isso é importante para as crianças também, porque muitas vezes a gente... Aí eu já lembro aí da minha infância. Às vezes a gente ser obrigado a estudar constrói barreiras. Sim. Mas tu deixar interessante aquele estudo, destrói essas barreiras. Né? Então, aproxima isso é mais, coisas. né? É, isso aí. Maravilha. Essa abordagem STEAM, o que é isso? STEAM. Ciência, eu vou tentar lembrar de tudo. É ciência, tecnologia, engenharia, artes, porque a gente usa o A também, Sim. e matemática. Acho que eu falei tudo. E a ideia é o quê? É usar todas essas vertentes para o desenvolvimento de todo o nosso conteúdo. E aí, quando eu falo conteúdo, eu não estou falando só do livro. Eu estou falando da aula que a gente vai dar lá em Alcântara, eu estou falando da forma como a gente aborda eles, como é a nossa aula, não só o material impresso ou material de slide, mas como a gente se comporta com eles. Isso também é desenvolvido por isso. E sempre, claro, incluindo os conteúdos da escuta qualificada, sempre. Então, a gente alia tudo isso. É um trabalho de preparação bem grande antes da gente ir para a aula de fato. Essa aula, ela é nas escolas Isso. E nas comunidades também? Isso, a gente fez questão de ser lá em Alcântara. Sim. Porque é o cientista de Alcântara. Não faz sentido eles virem para São Luís para ter aula, porque muitas vezes isso acontece, né? E aí isso acontece porque é meio difícil, né? É muito difícil o deslocamento para lá. Mas mesmo assim, o nosso laboratório tem mais de 100 alunos e esses alunos, muitas vezes, até não sendo bolsista, alguns deles eram até voluntários, e mesmo assim eles foram e estavam felizes interessados em ir lá, ajudar aquelas crianças, ensinar elas o conteúdo, e a gente ia para as escolas mesmo. Então, não era só no centro de Alcântara, porque Alcântara é muito grande, né? Então, tem a sede, tinha 2 escolas na sede, e tinha mais 13 escolas espalhadas pelas agrovilas de Alcântara toda. Até tinha a agrovila que por exemplo, a Ponta da Areia. A Ponta da Areia já não é nem nessa baía, já é na outra baía com Guimarães, lá do outro lado. A distância é maior. Eram 2 horas de estrada de terra. A gente descia do carro, a gente afastava pedra da frente da van no temporada de chuva. A gente ia lá e, mesmo assim, ninguém reclamava, estava todo mundo feliz. Uma vivência, né, também para vocês, né, como tutores, enfim, estão ali à frente desse projeto, né, tem um retorno, claro, né, obviamente. E para falar sobre justamente a receptividade, né, crianças, claro, né, dessa forma lúdica, aprendendo, e, enfim, o que vocês observam disso, né, dessa receptividade para esse conteúdo? Eu fico muito feliz, até me emociono com isso, porque eles não só aprenderam, como gostaram de aprender. E aí, é o que eu falei, eles começaram a sonhar, né? Que é uma coisa que a gente precisa para a gente se desenvolver e ir para frente. Eu gosto de brincar, eu vou até citar ela, ela vai me matar, mas tem a Gabriela, que é uma das alunas. Toda vez que ela fala isso, ela chora. Que teve uma vez que ela foi lá dar aula, e ela estava lá dando aula para o aluno, terminou, uma menina desse tamanho aqui, acho que ela tinha uns 10 anos, ela chegou para ela e disse assim: tia, eu quero ser você quando crescer. Rapaz, ela quase chora, e ela está se espelhando nela, e ela é uma mulher que está lá na universidade,
dando aula, indo para frente, representando, e a menina de uma comunidade de Alcântara foi lá, olhou para ela e se espelhou, e ela está querendo ser como ela é. Missão cumprida. Né? Missão cumprida, exatamente. Que maravilha, que maravilha. Bom, Emerson, para a gente finalizar, né, o encaminhamento de outros projetos também, né, pelo DART Lab, o Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Federal do Maranhão. Como é que está esse processo? De outros projetos? Outros projetos também, né? Tá, a gente já está encaminhando com alguns outros, eu não posso contar tudo porque ainda está em negociação, é uma coisa que demora, né? É uma coisa que demora, mas a ideia é a gente está com um projeto em outras cidades do Maranhão, sempre no Maranhão, porque é uma das coisas que o nosso professor, o professor Alex Barrada sempre fala, que a ideia dele é que o Maranhão se desenvolva e seja referência para o resto do país, para que quando a gente saia, as pessoas chegam para a gente e dizem, eu estou querendo montar meu método educacional baseado no que vocês fizeram no Maranhão. Essa é a nossa ideia para que a gente tenha cada vez mais orgulho da nossa terra. Então, a gente está fazendo em diversas cidades e também aqui em São Luís. Em São Luís, eu já posso falar que a gente está trabalhando também com o bairro de Fátima, porque a nossa ideia é fazer um projeto parecido com o Cientista de Alcântara, mas mais focado na cultura do bairro de Fátima, que é um bairro que tem uma cultura riquíssima, e muitas vezes as pessoas de São Luís não sabem disso, né, do tanto de baluartes que vieram de lá. E então a gente já está fazendo escuta qualificada com eles, já está conversando com eles, é um processo que demora. Então, em breve a gente vai ter mais notícias. A gente posta tudo no Instagram, então quando a gente pode postar, a gente já coloca lá. É o Instagram do DART Lab. dartlab.ufma. Maravilha. DART Lab, que é o Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Federal do Maranhão. Emerson Muniz, que faz parte dele, né, acabou de falar sobre justamente esse projeto que tem lá em Alcântara, que é o projeto Cientistas de Alcântara. Emerson, muito obrigado pela sua presença e informações aqui, que continue esse projeto, né, essas iniciativas do DART Lab também, e que tenhamos mais notícias, não só do DART Lab, como outras iniciativas da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado. Terão para frente sempre, tanto do DART Lab quanto de outros laboratórios da universidade, que a gente quer é o desenvolvimento do nosso estado e da nossa universidade. Esperamos você e outros, né, participantes também para falar sobre ciência aqui nesse espaço, o espaço da Rádio Universidade, juntamente com a FAPEMA, para falar sobre ciência e todos os aspectos, inclusive humanos, para tratar aqui em nosso estado. A gente agradece mais uma vez a sua presença também, continue com a gente, www.universidadefm.ufma.br, está tudo lá, muita ciência, muita tecnologia e humanismo acima de tudo. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, comigo, Adalberto Júnior e Janaíne Serra na operação de áudio. Ela assume agora, Janaíne, sessão das 8, muita música boa, iniciando a sua semana para cima, aqui na Rádio Universidade, com muita música de qualidade. Tem também Rádio Ciência e muito mais. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Quer conferir novamente, é só ir lá no YouTube, no nosso site, ou então também nas nossas redes sociais. Até amanhã. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.